reserva de Georgian de Arrascaeta, meus amigos. Vamos bater esse papo aí. Daqui a pouco tem Flamengo e Bangu, provável escalação do Flamengo, belezinha? Vamos bater um papo aí também sobre a questão do Matheus França, meu querido. Pois é, o Matheus França tem novidade aí sobre ele. Vai sair, não vai sair, vai ficar. Vamos falar um pouquinho também sobre o João Gomes e várias outras notícias do Mengão. Então, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve. É muito importante a sua inscrição para que a gente continue crescendo, beleza? Tranquilão? Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e a provável escalação do Flamengo para enfrentar daqui a pouco a equipe invicta, inclusive, do Bangu é Matheus Cunha, Wesley, Rodrigo Caio voltando aos gramados depois, de maior tempão, Cleiton, Marcos Paulo, Igor Jesus, Everton, Lohan, Thiaguinho, Verton e Mateusão. Esses são os jogadores que devem entrar em campo daqui a pouco às 9h10 da noite com transmissão da Band, beleza? E a dona Band prometeu que mudou aquela câmera lá que tava tudo embaçado, não dava pra ver o jogo direito, uma loucura, pessoal reclamando. Disseram que mudaram, ajustaram lá a luminosidade, até porque vai estar de noite, né? Então dessa vez não tem porque tá luminoso, né? Apenas os refletores ali. E também ajustaram o embaçamento da lente ali, que realmente estava terrível a transmissão desse último jogo, belezinha? E vamos comentar agora sobre João Gomes, meu parceiro. Pois é, João Gomes aí que tá nesse imbróglio, né? Ele quer ser vendido pro Wolverhampton, e aí o Flamengo quer vender ele pro Lyon. Pois é, a situação tá na mesma, vai fazer, aliás, uma semana que o João Gomes está vendido, acho que praticamente já fez uma semana que o João Gomes já está vendido, não é relacionado para os jogos. O Flamengo tem prejuízo técnico com isso, porque não tem a técnica do jogador em campo, nem tem o dinheiro da venda entrando, e aí vai se empurrando com a barriga. Ontem o John Textor foi ao Ninho do Urubu, tentou convencer o João Gomes, mas o João Gomes segue irredutível. Eu quero jogar o campeonato inglês, eu quero ir para a Premier League, jogar contra o Guardiola, contra o Jürgen Klopp, jogar contra o técnico, o Arteta lá do Arsenal, que é o líder do campeonato da Premier League, do campeonato inglês, enfim, tá irredutível, João. Vamos acompanhando aí as notícias de pertinho, com lupa, para passar aí para vocês, beleza? E o Matheus França, rapaziada, que costuma estar presente nesses confrontos que o Flamengo utiliza os seus garotos, sua categoria de base, não vai estar não. Pois é, o jogador ficou no Rio de Janeiro com o técnico Vitor Pereira, ajustando alguns encaixes ali de marcação-pressão, intensidade de jogo, marcação pós-perda, da posse de bola, transição defensiva. Pois é, o único considerado principal do Flamengo que viajou foi o Rodrigo Caio. O Flamengo já chegou até a cidade de Volta Redonda. O time do Flamengo foi recebido com muita festa lá em Volta Redonda. A torcida Volta Redondense sempre presente lá também, por toda a parte, a torcida do Flamengo sempre presente, né? Fora os rubro-negros que saem aqui do Rio de Janeiro para ir até o estádio Raulino de Oliveira, o estádio da cidadania, que eu já fui diversas vezes ver o Mengão, e que o Mengão tire essa invencibilidade do Bangu, que é treinado pelo Felipe, jogador do Vasco, do Flamengo, e sim, um baita jogador foi o Felipe, tá? Gente, é o seguinte, restam apenas 2 dias para o fim da inscrição de jogadores do Mundial de Clubes, né? Amanhã é o último dia e no dia 26 não pode inscrever mais ninguém, ou seja, só tem hoje ou tem amanhã. A não ser que brote uma contratação hoje ou então amanhã, o Flamengo vai com o que tem mesmo para disputar o Mundial de Clubes. Vale lembrar que o senhor Marcos Braz, no tempo eleitoral, foi até o programa do Benjamin Bach, falou que ia trazer um reforço absurdo para o Flamengo e mais 4 reforços também para a disputa do Mundial. Caso o Flamengo venceu a Libertadores, ele botou esse condicionante. O Flamengo venceu a Libertadores e só veio o Gerson. Pedrão, mas não precisa de mais ninguém. Precisa um centroavante. Mas tem o Pedro, tem o Gabigol, é titular.
Aí sai o Pedro Antaquento e o Mateusão, todo respeito ao Mateusão, ele pode vir a se tornar um grande jogador, mas no momento não tá pronto. O Flamengo precisava ter um jogador ali, e o Pedro, porra, tá cansado, entra no lugar do Pedro, e o Gabigol tá cansado. Não tem. Tem o Cebolinha, que aí já muda o esquema da equipe, que joga na beirada. Tem o Marinho, que joga na beirada. É diferente. Então, aí vai a minha crítica pro Marcos Braz, porque ele falou e até o momento não veio, só veio o Gerson, né? Não é só veio o Gerson também. O Gerson é uma contratação do cacete. Mas esperávamos mais a atuação do Flamengo no mercado de transferências. E o Vitor Pereira tá cobrando, inclusive, a diretoria do Flamengo pela contratação de um ponta-direita, um jogador da posição do Marinho, porque o Marinho não vem funcionando realmente, inclusive, nos treinamentos, tá? O técnico Vitor Pereira definiu uma opção caseira para seu reserva imediato do uruguaio Georgian de Arrascaeta. Na visão do treinador, Matheus França seria um bom nome para substituir o camisa 14. O França jogou como meio-campista durante toda a sua passagem pelas categorias de base do Flamengo. No final do ano passado, o jogador chegou a atuar também como centroavante, mas a posição de fato do atleta é jogando ali na meiuca, né? Aquele camisa 10 clássico, né? Que arma jogo, que entra na área também para fazer gols, chuta de fora da área. Essa é a característica do Matheus França. Mas sabe por que a camisa 10 está escassa no Brasil? Porque acontece isso. O moleque joga ali no meio, é bom, joga para ataque. Aí vira atacante. Entendeu? E não pode acontecer isso com o Matheus França, porque é importante que o Matheus França substitua o Arrascaeta. Não vai ser a altura, mas vai ser uma solução caseira, um jogador jovem, um jogador que o Flamengo vai estar valorizando para vender futuramente. Tá? Então, para a posição do De Arrascaeta, quem sabe realmente não quebra o galho, né? Ainda valoriza o atleta, assim como o Renier valorizou, por exemplo, nas mãos do Jorge Jesus. Entrava o Renier, sempre guardava o golzinho dele ali, valorizou, vendeu por 35 milhões de euros pro Real Madrid, né? E aí surgiu a proposta lá do Newcastle, por exemplo, para contratar o Matheus França, de cerca de mais ou menos 90 milhões de reais, é oficial, tá? Oficial assim, extraoficial. O jornalista Fabrizio Romano, que é o italiano lá que sabe tudo de mercado de transferência, já cravou. Proposta recusada. Proposta recusada. O Flamengo não aceitou a proposta do Newcastle. O Matheus França tem um valor de mercado aí de 100 milhões de euros. Bate na marca aí dos 563 milhões e 200 mil reais. Dinheiro pra cacete, né? Que o Flamengo realmente não vai abrir mão de receber, tá? E é por isso que o Flamengo também tem que botar o jogador pra dar essa rodagem. Porque enquanto ele ficar no banco, não entrar, não atuar igual atuava o Renier no ano passado, ele não vai valorizar. A gente sabe que ele vale mais de 16 milhões de euros, mas tem que jogar. Tem que mostrar isso no profissional. Já mostrou na base. Mas quantos jogadores viu na base e não viu no profissional? Né? Então tem essa situação também a ser solucionada, tá? Ó, a equipe do Palmeiras, rapaziada, adversário do Flamengo na Supercopa do Brasil, vai na verdade, estrear o seu uniforme no confronto contra o Flamengo. O Flamengo também ia estrear o seu novo uniforme da temporada contra o Palmeiras. Mas como o Palmeiras foi o campeão brasileiro, eles têm direito de escolher qual uniforme eles vão utilizar. Eles escolheram o uniforme número 1. E a CBF obriga que o Flamengo agora jogue com o uniforme número 2. Se o Palmeiras jogar de verde, o Flamengo joga de branco. Se o Flamengo jogar de vermelho e preto, o Palmeiras joga de branco. Tá? Então, portanto, o Flamengo não vai estrear aí, vai estrear apenas na semifinal do Mundial contra a equipe do Al Hilal ou então o Wydad Casablanca. E uma outra situação que eu queria comentar com vocês aí, presta atenção. Eu tava assistindo o programa, como é que é o nome? F90, F360, F90. E aí o Pedro Ivo Almeida tava dando a opinião dele no programa, né? Inclusive eu reagi lá no canal 2. E o Pedro Ivo disse que o Flamengo tá mais pronto para esse jogo, porque o Flamengo não perdeu ninguém, o Flamengo, ao contrário do Palmeiras, contratou os jogadores, o Palmeiras perdeu o Scarpa, o Palmeiras perdeu o Danilo, né?
que nos jogos do Carioca o Flamengo mostrou mais do que o Palmeiras mostrou nos jogos do Paulista. E aí o Fernando Praz, meio que pra desdenhar do Flamengo, clubismo, né? Ídola do Palmeiras, clubista pra caramba, veio e falou assim, mas o Flamengo não jogou contra ninguém. O Campeonato Paulista é muito melhor do que o Carioca. O Campeonato Paulista é como se fosse... Ele quis dizer isso, tá? Enfim. Como se fosse a Premier League e o Carioca é como se fosse o brasileiro. Meio que ele... Mais ou menos que ele quis dizer isso. Que ele fez uma comparação lá doida com a seleção brasileira. Depois você vê no canal doido. E eu fiquei assim, eu vi, esse cara tá doido, bicho. Se fosse essa a distância... O Paulista é melhor do que o Carioca. Eu sei disso, tem mais times competitivos. Mas se fosse essa distância, porra, o Paulista é a lá Premier League, o Carioca é o Brasileirão, ia chegar no Brasileiro, o Palmeiras ia marretar o Flamengo. E não é isso que acontece não, meus amigos. Nos últimos 10 jogos, Flamengo e Palmeiras, desde 2019, o Flamengo ganhou 5, empatou 4 e perdeu 1 na prorrogação. Tudo bem que foi na final do Libertadores, mas foi na prorrogação. Falando de tempo regulamentar, o Flamengo não perde para o Palmeiras há 6 anos, então não é essa a discrepância. Porque no Paulistão tem o Ituano. Ituano, meu amigo, tá na Série B, não interessa o Ituano. Perdeu para um dos piores times da história do Vasco na última rodada da Série B. O Vasco tinha um time deplorável, terrível, fazendo força para não subir para primeiro. O Ituano conseguiu perder dentro de casa pro Vasco. Aí que comparar, porque Palmeiras pegou o São Bento, acho que empatou com São Bento. O Palmeiras pegou, acho que Novo Horizontino, sei lá. O único time que eu aceito, beleza, é o São Paulo. O Palmeiras pegou o São Paulo, empatou, beleza. Clássico é clássico, vice-versa. Pegou o São Paulo é um time de Série A. Agora, porque o Paulistão é a Premier League e o Carioca é o brasileiro. Faça-me um favor, meu Fernando Praz. Deixa esse teu clubismo pra lá pra mais de metro. Porque não tá bonito isso não. Não tá bonito isso não. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like. Beijão, tamo juntão, saudações brunegras.